Depois de deixar o Ministério das Finanças, Teixeira dos Santos quebra o silêncio numa entrevista à TVI em direto daqui a instantes. Ao longo dos últimos 2 anos, Teixeira dos Santos teve apenas escassas intervenções públicas, sobretudo em seminários ou conferências, sobretudo académicas. Nunca se pronunciou em público sobre as últimas semanas do governo e do dia difícil e tenso em que surgiu ao lado de Sócrates no anúncio do pedido de ajuda externa porque o país se encontrava à beira da ruptura financeira. Vamos recuar 2 anos e depois a entrevista que faltava, conduzida por Judite Sousa. Gostaria de anunciar aos portugueses que o Governo chegou hoje a acordo com as delegações das instituições internacionais no que respeita ao programa de assistência financeira ao nosso país. Lado a lado, com uma relação já ferida de morte, Teixeira dos Santos acompanhou José Sócrates enquanto dava a conhecer ao país o plano de assistência financeira. Era o culminar de uma situação insustentável que começou a sair do controlo ainda antes do final de 2010. A 9 de outubro, em plena negociação do orçamento do ano seguinte, Teixeira dos Santos admitia que se os juros da dívida ultrapassassem os 7%, o país teria de pedir ajuda. Foi preciso apenas um mês para a barreira ser ultrapassada. O novo recorde dos juros da dívida pública, as taxas ultrapassaram os 7%, o limite traçado pelo Ministro das Finanças para a intervenção do FMI. Os juros da dívida não pararam de subir, seguiram-se meses de instabilidade política. Teixeira dos Santos não voltou a falar de um pedido de ajuda externa. O Primeiro-Ministro mostrou-se sempre contra essa solução. Dentro do Governo foi ficando sozinho. Em Conselho de Ministros, o Ministro das Finanças opôs-se a vários projetos que já considerava insuportáveis no estado em que o país se encontrava. Em março, com o chumbo do PEC 4 e o Governo missionário, a situação precipitou-se. No início de abril de 2011, os principais banqueiros pressionaram o Governo para avançar com o pedido de ajuda. A 6 de abril, à revelia do Primeiro-Ministro, numa entrevista ao Jornal de Negócios, Teixeira dos Santos admitiu que tinha chegado a hora de pedir auxílio. Só horas depois, José Sócrates confirmou o pedido. Tudo tentei, mas em consciência. Julgo que chegamos ao momento em que não tomar essa decisão acarretaria riscos que o país não deve correr. O Ministro das Finanças ainda negociou pelo Governo o programa de ajustamento financeiro, mas de braço direito do Primeiro-Ministro, Teixeira dos Santos tornou-se uma peça incómoda. Até agora, Teixeira dos Santos manteve o silêncio sobre todo este período, talvez um dos mais dramáticos da história recente do país. Para todos, muito boa noite. Vamos então à entrevista que faltava com o ex-ministro das Finanças, professor Teixeira dos Santos. Muito boa noite, Sr. Professor. Boa noite. Por que é que decidiu, 2 anos depois de sair do Governo, quebrar agora o silêncio? Eu fui solicitado muitas vezes para fazer uma entrevista por vários jornalistas, entre os quais a Judite, que muito cedo até me fez este desafio. Eu entendi que após 6 anos de governo, com uma grande exposição mediática, com uma grande pressão mediática até atentas às circunstâncias em que vivíamos no país, que se justificava um período, eu diria, de algum recato e sair um pouco das luzes mediáticas. Tanto mais também que penso que era tempo de dar espaço à nova governação. Houve uma mudança de governo, um novo ministro, e sempre achei deselegante, olhando para muitos eventos passados, que os ministros que cessam funções caíssem na tentação de se constituírem quase que ministros sombra do novo ministro. Eu procurei evitar essa situação, por respeito institucional a quem ocupa um lugar que eu acho que é sempre um lugar difícil em qualquer governo, em circunstâncias que me pareciam bastante exigentes no arranque da implementação de um programa de ajustamento. Entendi que o melhor era, de facto, manter-me numa situação recatada e deixar que o meu sucessor tivesse o seu espaço sem a minha interferência, e foi isso que eu procurei. De alguma forma, achei que o período de 2 anos seria um período de recato suficiente, e não foi por acaso que, precisamente, no dia 21 de junho, quando se completaram 2 anos, eu comuniquei à Judite Sousa que estava disponível para uma entrevista. Sr. Professor, vamos seguir aqui um fio cronológico para percebermos o que aconteceu
nos últimos meses, principalmente nos últimos meses da sua governação enquanto Ministro das Finanças. Que responsabilidades o Sr. Professor assume por ter deixado o país à beira da bancarrota, por ter sido Ministro das Finanças que teve que pedir a vinda da Troika? Eu entendo que as melhores responsabilidades são as responsabilidades de um Ministro das Finanças que tinha a seu cargo, obviamente, conduzir a política financeira e também macroeconómica do país, que foi confrontado com grandes dificuldades, essencialmente dificuldades de natureza externa, que afetaram uma economia com claras fragilidades, como é a economia portuguesa, e de fragilidades estruturais, que levaram a um aumento, no período da crise, ou posterior à crise, um aumento significativo do endividamento nacional, quer privado, quer do endividamento público. Mas isso foi o culminar de um acumular de desequilíbrios no país que tem, eu diria, pelo menos 2 décadas. Mas o senhor foi Ministro das Finanças nos últimos 6 anos. Claro, fui Ministro das Finanças nos últimos 6 anos, onde levamos a cabo uma política, recordo, de correção financeira entre 2005 e até 2007, que eu diria com sucesso. Nós arrancamos em 2005 com um déficit ligeiramente acima dos 6% do PIB, baixamos esse déficit para um valor abaixo dos 3%, um ano antes até do que aquilo que estava previsto no Programa de Estabilidade e Crescimento. Mas depois entrou num período de incapacidade de controlar as contas públicas. Não, o que aconteceu foi que, com a emergência da crise financeira, nós tivemos, de facto, consequências no sistema financeiro que afetaram o funcionamento da economia. Tivemos uma grande retração da economia mundial, com consequências internas de grande retração. E a política que foi prosseguida nessa altura, e em coordenação com os outros parceiros europeus, e também até a nível de coordenação internacional, porque este não foi só um esforço levado a cabo na Europa, também, por exemplo, nos Estados Unidos, de reagir a essa crise económica com medidas orçamentais de cariz expansionista. Ora bem, estas medidas de cariz expansionista, por um lado. Por outro lado, a quebra acentuada que tivemos na receita em 2009, que foi muito significativa, fez com que o déficit crescesse de forma muito significativa, com consequências no aumento da dívida. Mas, por exemplo, deixe-me recordar-lhe, Sr. Professor... Mas essa situação é uma situação que ocorreu após um esforço de contenção financeira, mas que ocorreu essencialmente em consequência da crise e em virtude da necessidade de atenuar os efeitos da crise em termos da economia e em termos do desemprego. Sim, mas em relação às suas responsabilidades na segunda fase do seu mandato, eu recordo que entre 2004 e 2011 só as prestações sociais aumentaram 12 mil milhões de euros. De 2008 para 2009, a função pública custou mais 800 milhões de euros. Entre 2000 e 2010, esta década, o PIB cresceu 0,6% e as despesas sociais 2,4%. O Sr. Ministro das Finanças não foi tendo consciência que a situação das contas públicas estava a caminhar para o abismo? Repara, nós não podíamos fazer, nem tínhamos razões para fazer um juízo dessa natureza em 2007, 2008. Mas depois? Depois sim. Depois tivemos que, primeiro, isto foi assumido a nível europeu. Aliás, se virmos os documentos de organizações internacionais como a OCDE ou o próprio Fundo Monetário Internacional, o conselho que se dava aos governos era da adoção de políticas expansionistas para contrariar a crise. Claro que essas políticas tiveram consequências. Tiveram consequências em 2009, e em 2010. E nós começamos já em 2010, de facto, a inverter a estratégia que tinha sido definida num Conselho Europeu, com a aprovação do que foi então o chamado Plano Barroso, que era um plano de estímulo às economias, de um plano anticrise. E em 2010, com o aparecimento dos problemas com a Grécia, nós fomos obrigados a abandonar esse tipo de políticas e a começar, de facto, a corrigir as nossas políticas orçamentais no sentido de redução dos déficits. Recordo que em maio de 2010 nós anunciamos uma revisão das metas orçamentais em que reduzimos naquele ano e nos anos seguintes
1 ponto percentual do PIB naquele ano e mais 1,5 ponto no ano seguinte. Mas em que momento é que o Sr. Professor percebe que o país está a ir contra a parede? Isso foi claro com a emergência da crise grega. A forma como a Europa respondeu à crise grega foi uma forma que não convenceu os mercados de que nós estávamos em condições de enfrentar as situações orçamentais que se tinham gerado tanto na Europa, porque os déficits e as dívidas aumentaram por toda a Europa e em particular em todos os países da zona euro. Internamente, face a esta conjuntura internacional que se gerou em torno da Grécia, começou a ser notório que Portugal e outros países, como se foi a constatar, e na altura a Espanha, a Itália, eram países que estavam, eu diria, na sequência de um efeito dominó iniciado com a crise grega. Mas portanto, nessa altura, tornou-se claro que tinha que haver uma inversão da política orçamental que tinha vindo, anticrise, que tinha vindo a ser perseguida, e essa inversão foi feita com a apresentação de uma revisão de metas e de novas medidas que foi feita em maio de 2010. Há relatos, nunca desmentidos, de que o Sr. Professor Teixeira dos Santos, enquanto Ministro das Finanças, tinha muitas dificuldades em impor no Conselho de Ministros, junto dos seus colegas, as políticas orçamentais que lhe pareciam ser as mais corretas para inverter a situação. Isso é verdade? Não é inteiramente verdade. Não é inteiramente verdade. Eu creio que não é verdade nesta fase que referi quando a crise grega, em particular, se iniciou, que nos obrigou, de facto, a essa inflexão na política orçamental. Devo confessar, não foi fácil a negociação do orçamento para 2011. Porque foi um orçamento que exigiu reduções muito significativas da despesa, obrigou a um trabalho intenso, ministério a ministério, de reuniões bilaterais, de identificação de medidas e de áreas onde a despesa devia ser cortada, e naturalmente que os ministérios refletem muito também o sentir e as exigências, eu diria, dos agentes que lhes estão ligados. O senhor tinha força política ou tinha uma escassa força política em relação aos seus colegas e ao Primeiro-Ministro? Não, claramente, se não tivesse essa força política, não me tinha mantido no governo, como é evidente. Eu tive essa força política e tenho consciência que o governo aprovou um orçamento para 2011 que é um orçamento, na altura, se afigurou ousado, com cortes nos salários da função pública, que, com certeza, do seu ponto de vista político, terá custado muito aos meus colegas do governo e a muitos setores do Partido Socialista que suportavam o governo. Portanto, não era fácil para um governo, eu diria, com esta matriz ideológica, em princípio, poder aceitar e conviver com um orçamento tão exigente como este foi. Mas quando é que apesar de tudo, o orçamento foi feito e foi feito também graças, com certeza, ao apoio que o Primeiro-Ministro teve que me dar para poder ir avante com esse orçamento. Mas quando é que o senhor percebe que esse apoio do Primeiro-Ministro começa a escassear? Não, eu não posso dizer que o apoio do Primeiro-Ministro escasseou. Não, acho que não é propriamente essa a questão. Quando a crise se agudizou, e a crise agudizou-se muito a partir do momento, há um evento que muitas vezes não é citado, houve uma cimeira franco-alemã, no final de outubro, chamada Cimeira de Deauville, em França, em que a chanceler Merkel e o presidente Sarkozy, na altura, saíram com uma declaração em que diziam que, tendo que haver reestruturações das dívidas soberanas, os privados tinham que participar e sofrer um corte dessas dívidas.
A partir desse momento, os mercados ficaram cheios de receio da dívida pública e de terem dívida pública, com este sinal. Poucas semanas a seguir nós tivemos o pedido da Irlanda, de pedido de ajuda da Irlanda. E a partir desse momento as coisas tornaram-se mais difíceis para Portugal. Tornaram-se mais difíceis para Portugal e foi isso que nos levou a negociar com a Comissão Europeia e o Banco Central Europeu, já no início de 2011, um programa de ajustamento que ficou chamado aqui vulgarmente como sendo o PEC 4, que teria sido um programa fundamental para nós obtermos o apoio europeu em ultrapassarmos a nossa crise e, em particular, em manter o nosso acesso aos mercados de financiamento. O senhor acredita que a aprovação do PEC 4 teria evitado o pedido de resgate? Eu estou convencido que teria evitado esse pedido de resgate, teria evitado a sequência de reduções do rating do país que ocorreu a partir de então. Eu recordo, por exemplo, que no dia 23, que foi de março, no dia 23 de março de 2011, foi quando a Assembleia deu um sinal de que não apoiava politicamente o programa que tínhamos. Nesse mesmo dia, ao fim do dia, o Sr. Primeiro-Ministro apresentou o seu pedido de demissão. No dia seguinte, no dia 24, a Fitch, que é uma agência de rating internacional, cortou o rating do país em 2 níveis. No dia 25, a Standard & Poor's, outra agência de rating, também cortou em 2 níveis. No dia 28, a Standard & Poor's cortou o rating aos 5 maiores bancos portugueses. No dia 29, a Standard & Poor's voltou a cortar o rating da República Portuguesa. Professor, deixe-me interrompê-lo. No dia 4 de abril, a Moody's cortou o rating a Portugal. No dia 5, a Fitch, e no dia 6, a Moody's voltam a cortar o rating aos bancos portugueses. Isto foi uma sequência, deixe-me só terminar, foi uma sequência, de facto, de degradação da nossa situação perante os mercados, que tornou muito difícil o financiamento do país. E tudo isto foi desencadeado pela recusa do programa de ajustamento que constava do PEC 4, chamado PEC 4. Deixe-me pedir-lhe um comentário, porque isso que diz não é claro para mim ao ler este livro, Resgatados, de David Diniz e Hugo Filipe Coelho, em que eles dizem, a dada altura, na página 43, a meio de novembro, Teixeira dos Santos estava convencido de que um pedido de ajuda se tornara muito provável e que a saída para a crise não estava já inteiramente nas mãos do Governo. E terá dito ao Primeiro-Ministro, temos de reagir, senão é fatal como ao destino. 2 parágrafos depois, os ministros das Finanças do Euro, os do Norte mais do que os outros, diziam já informalmente que Portugal devia pedir ajuda e sem demoras. Ora, isto acontece muito antes do PEC 4. Situemos-nos na cronologia com algum rigor. Após o pedido de ajuda da Irlanda, e como eu há pouco referi a essa tal cimeira franco-alemã, o pedido de ajuda da Irlanda, nós temos de facto um agravamento e uma maior pressão dos mercados sobre Portugal. E para mim era notório e era claro, e aliás eu expressava isso nas reuniões em particular do Eurogrupo, que nós estávamos perante um efeito de dominó em que a seguir a um país, outro iria sobrar neste efeito dominó. E esse país seria Portugal. E Portugal viria a seguir à Irlanda. E, portanto, esse não é, digamos... Então o senhor tinha consciência, muito tempo antes, de que Portugal seria o próximo país a cair. Se nada se fizesse, que com certeza que o nosso destino seria esse. Nós teríamos um fim parecido com o de Irlanda e aquele que tinha tido a Grécia. E o que é que se fez? O que se fez é que nós defendemos que a solução, e aliás parece-me que isto é hoje evidente, demorou 2 anos, infelizmente, pelo menos ao nível da opinião pública interna, a perceberem isso. Nós não conseguimos resolver e ultrapassar esta crise sem fortes medidas e fortes apoios europeus. E nós entendemos e defendemos na altura, eu no Eurogrupo e no Ecofin, no Primeiro-Ministro no Conselho Europeu, que era preciso que a Europa adotasse
uma política mais afoita de resolução da crise. E que não podíamos deixar isto só na mão dos governos. Mas a verdade é que isso não aconteceu e a Europa não deu essa mão. Houve mudanças. Não, a questão é esta, é que houve mudanças. Houve mudanças. Isto pode não ser do conhecimento público. Nós começamos a discutir, no final de 2010, aquilo que ficou conhecida pela Comprehensive Approach. Isto é, uma abordagem global à resolução da crise. Entendendo-se que, de facto, nós precisaríamos não só de um esforço nacional dos países membros para ultrapassar a chamada crise do euro, mas também precisaríamos de instrumentos e de medidas a nível europeu que pudessem, como se diz na nossa gíria, alavancar o esforço nacional. Mas não tendo isso acontecido... Não aconteceu. Mas não foi suficiente. Deixe-me contar a história. E este programa foi discutido e as linhas mestras desse programa foram analisadas numa cimeira em fevereiro, no início de fevereiro de 2011. E foi em início de fevereiro de 2011 que, na altura, o Primeiro-Ministro pediu que fosse enviada uma missão da Comissão Europeia e do Banco Central Europeu a Portugal para nós delinearmos um programa. Só que no âmbito dessa abordagem global, o que nós tínhamos em vista era evitar que os países entrassem num pedido formal de ajuda, mas elaborassem como que um programa preventivo, isto é, de prevenção a chegar a esse ponto com alguma ajuda a nível europeu e com esse compromisso. E nós obtivemos esse compromisso. E é importante que seja dita, nós, com o chamado PEC 4, que foi o resultado, no fundo, deste esforço em articulação com a Comissão Europeia e com o Banco Central Europeu, nós teríamos o apoio do Banco Central Europeu, em particular nos mercados secundários da dívida. Tínhamos o apoio de uma grande potência. Eu estive no início, salvo erro, no dia 2, 3 de março, num encontro do Primeiro-Ministro com a chanceler alemã, em Berlim, onde, no jantar, foi claro o compromisso da chanceler Merkel a dizer que apoiava Portugal e que iríamos pôr uma barreira se Portugal iria ser um tampão desta crise e que não deixaríamos que isto ocorresse. Mas também não foi nesse jantar que a chanceler disse ao Primeiro-Ministro que ele tinha que falar com o diretor-geral do FMI, Dominique Strauss-Kahn. Exato. Chegado a este compromisso político com a chanceler, de que teríamos o apoio da Alemanha, que é um apoio, como sabemos, decisivo no quadro europeu, para, de facto, estancarmos o agravamento da crise em Portugal, com este programa que estava a ser ultimado em Lisboa, porque eu recordo que a missão iniciou o seu trabalho no dia 21 de fevereiro de 2011, e isto ocorreu no dia, portanto, foi no jantar do dia 2 de março, e nós anunciámos o programa depois de uma semana, mais ou menos a seguir. Mas avançando. Mas com essa questão do Fundo Monetário Internacional, o que a chanceler diz é que temos que, é preciso falar ao Fundo Monetário Internacional. O Primeiro-Ministro, na altura, disse, olha, eu não falo, eu tenho alguma incompatibilidade política por razões que, pronto, ninguém melhor do que ele poderá esclarecer, ao que eu, nesse jantar, fui muito claro. Eu tratava o Primeiro-Ministro por tu e lhe disse, olha, se tu não falas, falo eu. Porque eu conheço o Dominique Strauss-Kahn, porque quando eu era Secretário de Estado do professor Sousa Franco, o Dominique Strauss-Kahn foi Ministro das Finanças. Portanto, eu convivi, contatei com ele. Portanto, esse contacto com o Fundo Monetário Internacional estava assegurado e seria assegurado por mim. Sr. Professor, tendo falhado o PEC 4, vamos ao momento decisivo que é o resgate. Em que momento é que percebeu que o resgate era inevitável? Não, a partir do momento em que assisti a estes eventos que referi, destas desgraduações do nosso rating, da nossa notação de risco, e com o agravamento das taxas que estavam a ocorrer no mercado, para mim começou a ser claro que a situação seria insustentável. Em que momento? Para mim ficou muito claro quando, no início de abril, a Moody's
cortou o rating de Portugal. E em 2 dias seguidos, foi no dia 5 e no próprio dia 6, que foi portanto no dia em que foi anunciado o pedido de ajuda, a Fitch cortou o rating a 6 bancos portugueses e no dia 6 foi anunciado de manhã que a Moody's cortaram o rating a 7 bancos portugueses. Portanto, nós também, com esta situação de penalização do rating da banca, nós não só estávamos a ter problemas de financiamento soberano, estávamos a ter dificuldades que a própria banca interviesse no domínio do financiamento público e, acima de tudo, estávamos a dificultar à banca o acesso às fontes de financiamento que necessita para o financiamento em geral da economia. Portanto, alguma coisa tinha que ser feita, não é? Alguma coisa tinha de ser feita no dia 6 ou uma semana antes, quando os banqueiros começam a dar conta de que não estão disponíveis para continuar a comprar dívida pública portuguesa. Repare, a questão aqui não é uma questão de ser neste dia ou ter sido uma semana antes. Agora, o que acontece é que foi nestes dias que nós tivemos um anúncio desta descida do rating dos principais bancos portugueses por 2 agências. Foi nestes dias. Como é que o Primeiro-Ministro reagia? Eu recordo que quarta-feira foi uma segunda-feira, dia 4. Foi uma segunda-feira, tivemos, entretanto, um fim de semana antes. E mais, posso dizer que na semana anterior tinha perfeita consciência do curso que as coisas estavam a ter e na própria sexta-feira anterior eu solicitei uma reunião, logo na segunda-feira, com os principais bancos portugueses para avaliar com eles a situação. E portanto, tivemos uma reunião no dia 4. Nessa segunda-feira, dia 4, parecia claro que o resgate era inevitável. Para mim, a partir do dia 4, depois de constatar estes eventos, portanto, dia 4, dia 5, depois como direi, da avaliação que eu pude ver da situação dos nossos bancos, como foi relatada nessa reunião, com esta reação internacional de descida do rating dos bancos, para mim aí tornou-se claro que nós dificilmente poderíamos assegurar a partir daí o nosso financiamento por via do mercado. E como é que o Primeiro-Ministro reagia perante esses alertas que o senhor lhe dava conta já em desespero de causa? Deixe-me só terminar. No dia 6 tivemos uma operação de emissão de dívida. No dia 6. Foi uma operação que se concretizou, mas onde sentimos claramente dificuldades nessa concretização, onde vimos que a capacidade de colocação da dívida no exterior foi muito menor. Os bancos portugueses tiveram que tomar uma parcela maior da dívida do que aquilo que até então era habitual. E bancos que, com esta descida do seu rating, teriam muitas dificuldades, obviamente, em poder assegurar no futuro operações desta natureza. Nestes dias, que eu me permito qualificar de dramáticos, não sei se concorda com este adjetivo. Foram dias, não direi dramáticos, foram dias muito difíceis, de muita tensão. Foram dias vividos com muita intensidade e com muita preocupação, com certeza. Como é que o Primeiro-Ministro reagia nas conversas que tinha consigo perante os seus alertas e os seus apelos para que fosse tomada uma decisão de pedir ajuda externa?